Olá! Hoje aqui no Academia vamos falar sobre o financiamento das empresas em crise. O autor da dissertação investiga o tema no direito brasileiro e estrangeiro e propõe soluções para fomentar o crédito para empresas em recuperação. A dissertação é do mestre em Direito Leonardo Dias. Financiamento das empresas em crise. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Direito. E para participar do debate, convidamos o doutor em Direito pela USP e doutor em Economia pela UNB, Ivo Teixeira, e a mestre em Direito e professora em Direito Empresarial, Lucinéia Possar. Obrigada, Lucinéia, pela sua presença aqui no Academia. Eu é que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada, doutor Ivo. Um prazer. Bom, e agora vamos entender melhor esse tema. Confira um rápido resumo da dissertação. O estudo aborda o problema do financiamento das empresas em crise com enfoque na recuperação judicial. Hoje, as empresas têm grande importância socioeconômica para o país. Além de movimentar a economia, gera empregos diretos e indiretos. O autor investiga o tema no direito brasileiro e estrangeiro. Propõe soluções e propostas de alteração legislativa para fomentar o crédito às empresas em recuperação. Obrigada, Leonardo, pela sua presença aqui no Academia. Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço a você e à TV Justiça pelo convite que me foi feito. Bom, eu queria começar entendendo, até para explicar para quem está em casa, né, um tema complexo. O que significa, então, esse financiamento das empresas que estão em crise? Bem, desde 2005, com a entrada em vigor da nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, o Brasil adotou uma postura que vem sendo adotada em diversos países no exterior, no sentido de preservar tanto quanto possível, empresas que se mostrem viáveis, de modo a possibilitar um retorno maior aos credores e a manutenção das atividades no mercado, ou seja, a empresa continua fornecendo, produzindo seus produtos, fornecendo seus serviços e, ao contrário do que existia antes, com o Decreto-Lei 7661, que previa as concordatas e a antiga falência, empresas que muitas vezes se mostravam economicamente viáveis acabavam sendo liquidadas por conta de uma lacuna, de uma insuficiência legal no tocante à existência de mecanismos que possibilitassem o soerguimento da empresa e a superação da crise. Então, em 2005, foram criados novos institutos, que são a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, bem como foram dados novos contornos da falência. Com a recuperação judicial, possibilitou-se que as empresas que se mostrassem viáveis apresentassem um plano de recuperação que pode prever uma série de soluções de acordo com as peculiaridades daquela situação e os credores são chamados a participar do processo e a deliberar acerca daquele plano de recuperação. Portanto, o caráter negocial se mostra muito mais presente, sempre com vistas a um princípio que foi adotado na Lei de Recuperação em vigor, que é o da preservação da empresa. E esse ano, Leonardo, é um ano de crise econômica, né? Está claro isso para todo mundo. Essa questão da falência e do financiamento das empresas, você acha que vai estar bem questão também durante essa crise? O tema é cada vez mais recorrente e cada vez mais presente na medida em que aumenta o número de processos de empresas em recuperação judicial. Quem pede recuperação judicial, via de regra, não tem dinheiro e precisa de dinheiro para sobreviver nos primeiros estágios da crise, até que o plano seja deliberado e eventualmente aprovado. A partir do momento em que existe o pedido de recuperação judicial, o crédito, via de regra, cessa e a empresa fica deficiente de caixa, de maneira que toda a ajuda, todo o suporte no sentido de fomentar o financiamento dessas empresas é bem-vindo. A lei tenta trazer algumas soluções, mas talvez poderia ter sido um pouco mais incisiva nesse ponto. E para quem está em casa entender melhor, quando que esse empresário pode pedir a recuperação judicial de uma empresa? A recuperação judicial ela pode ser pleiteada na medida em que o empresário identifique uma situação de crise econômico-financeira, ainda que não seja uma crise instalada, mas uma crise iminente. Portanto, não há uma regra fixa e específica. Dependerá da situação
do empresário, da empresa identificada pelo empresário. E é importante se fazer a ressalva de que quanto antes o empresário ingressar com o pedido de recuperação judicial, já nos primeiros sinais de crise, maior a chance de recuperação da empresa. E também para a gente entender melhor, quando você entra com o pedido de recuperação judicial, a partir daí, o que a Justiça faz para ajudar esse empresário? Bom, alguns efeitos decorrem do deferimento do processamento da recuperação judicial, que é o primeiro ato do juiz ao se deparar com um pedido de recuperação. Dentre esses efeitos, um importante é a suspensão das ações e execuções que tramitam contra o devedor. Então, enquanto antes da recuperação muitos credores batiam às portas cobrando seus créditos via execuções judiciais, isto cessa a princípio, de modo que o devedor tem um fôlego para poder elaborar adequadamente um plano e negociá-lo com os credores. Esse talvez seja o principal efeito do deferimento do processamento da recuperação. Perfeito. Bom, e o Leonardo separou para a gente também alguns livros que ajudaram nesse estudo. Vamos conferir. Direito das Empresas em Crise, Problemas e Soluções. Autor Paulo Fernando Campos Sales de Toledo. Editora Quartier Latim. Como recuperar uma empresa, a gestão da recuperação do valor e da performance. De Stuart Slater e David Lovett. Editora Atlas. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências, de Francisco Satiro de Souza Júnior, Editora São Paulo. Leonardo, você encontrou alguma dificuldade em achar bibliografia nesse assunto? Muita dificuldade. Nós temos uma lei recente de recuperação de empresas e uma cultura praticamente inexistente de financiamento de empresas em crise. Ao passo que nos Estados Unidos existe um mercado bilionário de financiamento de empresas que pleiteiam o chamado Chapter 11, que seria o equivalente à nossa recuperação judicial. Tá? E nessa lei norte-americana existem incentivos específicos para os financiadores de empresas em crise e que possam se recuperar. Incentivos esses que lhes permite aos financiadores, inclusive, um pagamento privilegiado e preferencial em relação aos outros credores e até condiciona a aprovação e homologação do plano de recuperação ao pagamento integral desses financiadores. E a sua dissertação também resultou em um livro. Você teve também que atualizar um pouquinho depois de ter feito o estudo? Houve algumas atualizações após a defesa da dissertação, pontuais, mas a essência do que foi defendido está preservada e as principais ideias estão aí e continuam bastante aplicáveis e cada vez mais aplicáveis. E agora também serve de referência para quem estuda o tema, já que a dificuldade é de encontrar, né? Exatamente. Tá certo, Leonardo. Obrigada. Agora a gente abre espaço, então, para você expor a sua dissertação. Fica à vontade. Bem, eu procurei partir, ao elaborar a dissertação, de conceitos elementares do que seria crise, crédito, de quais os mecanismos legais existentes para o tratamento de empresas que estão em dificuldades, partindo para a questão central do tema proposto, que é o financiamento das empresas em crise, tentando identificar quem seriam os potenciais colaboradores dessas empresas, os potenciais financiadores, quais os meios existentes para que se financie uma empresa em crise, os métodos que podem ser utilizados, os momentos, ou seja, antes da elaboração do plano, após a elaboração do plano, e quais as consequências de todas essas variáveis e como conciliá-las no contexto de uma empresa que hoje está em recuperação judicial e que mostra indícios de viabilidade. Como existe uma escassez de fontes, sejam doutrinárias, jurisprudenciais ou mesmo de casos concretos no direito brasileiro e na prática no Brasil, eu tive que recorrer a experiências internacionais, principalmente nos Estados Unidos, em que o mercado de financiamento de empresas em crise é bastante forte.
Existem, em outros países, incentivos legais e experiências igualmente importantes no financiamento de empresas que estejam passando por dificuldades. E eu procurei abordar em cada um desses países, buscando os mais relevantes, e inclusive tratando de economias emergentes, como, por exemplo, China, dentre outras, quais são as experiências, os incentivos e tentar trazer um pouco do que existe lá fora para o direito brasileiro e para a prática de quem lida com o dia a dia de empresas nessas situações, sejam instituições financeiras, fornecedores, credores ou o próprio devedor. Eu abordo também o que existe hoje no Brasil em termos de incentivo legal ao financiamento de empresas em crise, apontando principalmente as dificuldades do único dispositivo que existe na Lei de Recuperação, que é o artigo 67, que tenta financiar ou incentivar essa prática, mas contém uma série aí de problemas e de limitações que poderiam ser solucionadas. E até são solucionadas na prática com previsões específicas nos planos de recuperação para que se concedam incentivos próprios para quem continue colaborando com o devedor em crise. Existem no direito brasileiro e no contexto brasileiro uma série de limitadores, não só legais, como também culturais ao financiamento, ao desenvolvimento do financiamento de empresas em recuperação judicial, como, por exemplo, o estigma que ainda é muito presente da antiga lei, que por vezes era muito pautada por fraudes de toda sorte. Existem limitações regulamentares, em especial a da Resolução 2682 do Conselho Monetário Nacional, que estabelece classificações de risco de crédito e automaticamente forçaria a pior classificação para as empresas em crise, o que limitaria o desenvolvimento da concessão de crédito para essas empresas. Existe uma simetria informacional nos processos de recuperação judicial muito presente e que ainda precisa ser corrigida na prática pelos juízes, administradores judiciais e pelo próprio devedor, com uma mudança de postura. Por último, eu apresento algumas sugestões e práticas que podem ser adotadas para o financiamento de empresas em crise e abordo o tema com uma possibilidade de sua prática na falência, na medida em que hoje a empresa pode ser preservada, ainda que durante um processo falimentar, desde que as atividades prossigam. Obrigada, Leonardo, pela sua explicação. Agora a gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje o tema é o financiamento das empresas em crise. A dissertação é do mestre em Direito, Leonardo Dias. Vamos então para o debate. Doutor Ivo, por gentileza, a sua pergunta. Muito obrigado. Leonardo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o efeito da lei efetivos na sociedade brasileira e na economia brasileira. Ela melhorou alguma coisa de verdade ou nós acabamos criando um sistema muito complexo que não funciona? Na verdade, professor Ivo, a lei trouxe, sim, grandes avanços, não só do ponto de vista teórico, como também do ponto de vista prático. Efetivamente, mais empresas acabam permanecendo no mercado, a recuperação de crédito em relação ao que existia antes na antiga lei é muito maior. Para se ter uma ideia, existem estudos organizados pelo Banco Mundial que apontam que na lei anterior a recuperação de crédito no Brasil girava em torno de 0,2 centavos por dólar. Hoje, isso já aumentou, depois da entrada em vigor da nova lei, para algo em torno de 17 centavos por dólar. Ou seja, houve uma melhora significativa, não só do ponto de vista dos credores, que passaram a ter uma participação muito maior nesses processos, deixaram de ser meros espectadores, como também para os devedores, de modo que a antiga concordata, que muitas vezes funcionava como uma antessala da falência, deu lugar à recuperação judicial, que permite que hoje as empresas adotem múltiplas soluções para se recuperar,
submetam essas soluções aos seus credores e permaneçam no mercado, fornecendo seus produtos, serviços, gerando riquezas e arrecadando tributos, mantendo os empregos, cumprindo, portanto, aquilo que a lei pretende e aquilo que o legislador pretendeu com a nova lei. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, a seriedade. A gente já, numa leitura do índice, a gente vê que o trabalho é bastante substancioso, né, sério. E em poucas áreas do direito tem-se a ligação entre normas jurídicas, atividade empresarial e economia. E no seu trabalho, no trabalho jurídico, percebe-se bastante essa ligação, né, uma vertente forte em economia, o que nos indica uma compreensão transversal dos temas tratados sobre o direito empresarial. Dentro desse contexto, Leonardo, minha pergunta é: qual a medida ajustada para que esse princípio da preservação da empresa não desencadeie em comportamentos oportunistas de empresários, né? Já que também você aborda que, e isso realmente acontece na prática, muitos empresários hoje, eles apresentam nos seus planos de recuperação judicial ajustes diferenciados em relação aos credores que continuam financiando as empresas em crise. Na realidade, eu trato no meu trabalho de exatamente disso, ou seja, o confronto entre o objetivo de se preservar uma empresa e o tratamento diferenciado que, porventura, pode ser dado a esses credores, colaboradores ou financiadores no âmbito dos planos de recuperação judicial. E, evidentemente, existe uma tensão na medida em que credores da mesma classe são tratados de uma maneira diferenciada. Na primeira jornada de direito comercial, foi promulgado um enunciado versando justamente sobre esse problema. Ou seja, a doutrina e a jurisprudência hoje admitem o tratamento diferenciado de credores da mesma classe no plano de recuperação judicial, desde que isto seja justificado, desde que credores sejam reunidos intraclasse, mas em condições semelhantes. No que se refere ao financiamento, aos credores parceiros que colaboram com a empresa em recuperação judicial, esse tratamento é mais do que justificável na medida em que esses credores assumem um risco que outros se negam a assumir, porque aquela empresa assumidamente está em crise. Reconhecidamente é uma empresa problemática. E esses credores, ao assumirem esse risco extra, merecem, portanto, um tratamento diferenciado, desde que esse tratamento diferenciado seja justificado e que esteja claro no plano de recuperação qual é este tratamento. Hoje existem alguns planos que condicionam esse tratamento diferenciado a condições a serem oportunamente ajustadas, o que é absolutamente ilegal e impróprio, na medida em que fere a transparência que deve permear todo o processo de recuperação judicial. Além do risco assumido por esse credor que pode ser beneficiado no plano, existe a própria lei que concede um incentivo, ainda que limitado, a esses credores, na medida em que, convolada a recuperação judicial em falência, os eventuais créditos quirografários daqueles credores que continuarem fornecendo produtos e serviços ao devedor são reclassificados como créditos privilegiados. Ou seja, a própria lei dá um tratamento diferenciado para esses credores, o que, portanto, justificaria também um tratamento diferenciado no plano de recuperação judicial. Repito, isto precisa ser devidamente fundamentado e justificado para que se evitem fraudes e irregularidades. Certo. Doutor Ivo, mais uma questão? Sim, na mesma linha, como você vê a possibilidade de uso da recuperação judicial como um mecanismo de alienar ativos de uma empresa e isolá-los de alcance por outros credores? A recuperação de empresa poderia ser usada na prática para fraudar alguns credores em detrimento do outro?
Veja, professor Ivo, a fraude ela é multifacetária, então ela pode ser identificada em todas as situações. Ainda que o legislador tente evitá-la, é sempre possível se identificar isso. Como eu disse, a transparência é um princípio que permeia todo o processo de recuperação judicial, inclusive de falência, e deve estar presente em todo momento. Portanto, nos casos de alienação de ativos, que hoje existe uma previsão no artigo 60 da lei, ainda que fale de unidades produtivas isoladas, que entende-se que é uma expressão equivalente a estabelecimento, é possível que a recuperação judicial seja usada para este fim, ou seja, para que se alienem uma ou mais unidade produtiva isolada, um ou mais estabelecimento. Claro que isto deve estar contido e pormenorizado no plano de recuperação judicial. Por consequência, esta medida passará pelo crivo dos credores, que a aprovarão ou não, ou a contestarão. Evidentemente que isso pode ser usado com o intuito de beneficiar alguns credores, principalmente aqueles que se colocam como eventuais ou potenciais adquirentes desses ativos em condições pouco favoráveis em termos de mercado, de modo que os outros credores acabam sendo desfavorecidos porque o ativo foi alienado a um preço que não é o preço que deveria ser alienado no mercado. Você até comentou sobre a criação da nova lei de um incentivo ao financiamento da empresa em crise, né? Por exemplo, o credor que é quirografário, continuar financiando a empresa em crise, ele vai ganhar um status para privilégio geral e se ele continuar, e o valor que ele emprestou durante a recuperação judicial vai ser extraconcursal, né? Você bem colocou isso até na questão anterior. Mas, ao mesmo tempo, na sua dissertação, você traz uma pesquisa de que metade desses credores, eles não, quando a empresa entra em recuperação judicial, eles não financiam mais seus clientes. Na sua opinião, é desconhecimento da lei pelo mercado, pelos credores, ou ainda há o estigma da lei antiga? Ambos. O estigma da antiga lei de falências e da própria crise empresarial é muito presente ainda hoje no Brasil, de modo que ainda vai ser necessário algum tempo para que se desenvolva efetivamente um mercado de financiamento de empresas em crise. Ao lado disso, os incentivos que hoje existem na lei são, no meu ponto de vista, insuficientes, porque eles só fazem sentido se a empresa quebra, se a recuperação judicial é convolada em falência. Durante a recuperação judicial, ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, não há incentivos para que o devedor, para que o credor continue financiando ou concedendo crédito para o devedor em recuperação. Ou seja, na ausência desses incentivos, aliado a uma série de outros limitadores, como, por exemplo, o estigma das empresas em crise, a escassez de crédito que oscila ao sabor da conjuntura econômica do país, as limitações regulamentares, em especial a que eu mencionei do Conselho Monetário 2682, que acaba afastando um pouco os bancos desse mercado. Os próprios fornecedores, muitas vezes não conhecedores da lei que hoje está em vigor, tratam a recuperação judicial com um viés muito negativo e acabam exigindo, para manter o seu fornecimento a quem está em recuperação, o pagamento à vista. Não mais aceitam, por exemplo, duplicatas ou vender a prazo, o que acaba tornando o caixa dessas empresas já debilitado, ainda mais prejudicado. Portanto, existe uma série de fatores que colaboram para que os credores sejam afastados dessa prática, embora haja, sim, soluções tanto jurídicas como administrativas, econômicas, para que se possa contornar
a ausência desse mercado e fomentar o desenvolvimento dessa atividade. Bom, infelizmente, nosso tempo, então, chegou ao fim. Agradeço a sua participação, Leonardo. Eu que agradeço, Mariana, agradeço aos professores, agradeço à TV Justiça pela gentileza do convite. Muito obrigado. Professora Lucinei, muito obrigada pela sua participação. Obrigada também. Obrigada, doutor Ivo. Obrigado. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa, desta semana é só acessar o site que aparece na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana. Tchau.